Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre qualidade de instalação de elevadores novos. O que interfere na qualidade de instalação? Meu nome é Leandro Scherer e somos da Elementar e Consultoria e Projetos. Elevadores novos, a qualidade deles, ela é diretamente relacionada com a qualidade de projeto, a qualidade de fabricação e a qualidade de mão de obra de instalação. Então, se o projeto for bem feito e o equipamento for fabricado adequadamente, contando que tenha uma instalação perfeita, o elevador vai funcionar sem nenhum problema. Então, quais são os fatores de mão de obra que interferem? Tá? A gente tem o primeiro fator, que é o fator pressa. Tá? Muitas vezes, em função da demanda, as empresas acabam acelerando os montadores para que eles entreguem mais obras dentro de um mesmo mês. Então acaba fazendo com que seja reduzida a qualidade da instalação do equipamento, em virtude dessa pressa, e colabora com que o equipamento possa vir a ter problemas pós-entrega ao condomínio. O outro fator é a capacitação da mão de obra. Normalmente, as empresas trabalham com mão de obra terceirizada. Então, se pegar um montador que é inexperiente, um montador novato, que não receba o acompanhamento devido do seu gestor, pode acontecer do elevador ser instalado com vícios e esse elevador ele se torna um câncer para o condomínio. O elevador câncer, ele é um elevador que, por mais que ele receba manutenção preventiva mensal, esse elevador ele vai ter muitas paradas durante o mês, em virtude de manutenção, de problemas corretivos. Então, mesmo a mão de obra sendo qualificada, trabalhando, ajustando o equipamento, nunca ele vai ficar perfeito. E vai ser um câncer até que alguém tome uma atitude de ter um investimento para remover esse equipamento. Muitas vezes é necessário que ele seja reinstalado para que ele tenha um pleno funcionamento. Eu tenho um caso de um equipamento que eu fiz uma consultoria e esse elevador é um elevador de uma empresa nacional. As peças são do mercado, então são peças que têm qualidade, são de empresas consagradas, por exemplo, o quadro de comando, a unidade hidráulica, a cabina, a armação da cabina, que é o chassi dela. Então todos os componentes que englobam a fabricação, a montagem desse elevador eram de qualidade. Porém, a mão de obra simplesmente era péssima. Fez com que esse elevador fosse instalado todo atravessado, como alguns chamam. Então esse elevador, por mais que a empresa que fabricou ele, que seria fabricante, que na verdade é montadora, por mais que ela tentasse adequar esse elevador, passou-se um ano tentando adequar, resolver, adaptar peças, foi adaptado inclusive mais guias nesse equipamento. Tentaram fazer de tudo, só que nada resolveu o problema dele. A solução apresentada pela nossa empresa no nosso laudo técnico, que inclusive está numa ação judicial contra essa empresa, é desmontar o equipamento e reinstalá-lo. Porque o problema do equipamento foi a mão de obra, assim como outros casos de equipamentos que a gente já vistoriou, e simplesmente o problema só foi solucionado após a nossa inspeção. Então, até o momento da nossa inspeção, sempre eram os condôminos que não sabiam usar o elevador, que danificavam ele, sempre a empresa de manutenção, que era fabricante, alegava que o problema era os usuários. Então, transporte de móveis, enfim, muitos chamados, muitas tentativas de solução do problema, porém nada adiantou. Somente após a nossa contratação, a gente foi lá, constatou que o equipamento ele tinha, ou não, eram 4 equipamentos nesse empreendimento, e os 4 possuíam
problemas de instalação. Inclusive, 2 equipamentos estavam sem a quantidade de cabos de aço para que tivesse um coeficiente de segurança adequado, conforme a norma. E só foi visto esses problemas após a nossa inspeção. Então, depois que a gente concluiu, entregou o laudo técnico, a empresa fabricante ela levou 1 mês e meio em cima de cada elevador, trabalhando 8 horas diárias para deixar ele em condição de uso. Ou seja, tiveram que praticamente reinstalar, trabalhar em todo o equipamento. Mas houve um benefício para o condomínio. Então, um elevador novo, que agora, após esse serviço, ele entrou dentro de um parâmetro nacional de chamadas corretivas. Então, esse elevador, esses elevadores, eles têm um histórico de uma parada corretiva a cada 3 meses, que é o indicador brasileiro de paradas corretivas. Então, se porventura o seu elevador ele para mais do que uma vez a cada 3 meses, corretivamente, por algum ajuste de peça, ele está tendo algum tipo de manutenção precária ou é um elevador que possui um defeito, um vício de instalação. Então essa é a nossa dica de hoje. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Após se inscrever, ative o sininho para receber os nossos novos vídeos. E até mais!